Bom dia. Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 19 de janeiro de 2023, uma quinta-feira. O título que eu vou dar para estas senhas de hoje é um título assim, ele é muito contextualizado, tá? Na experiência que muitos têm com a igreja, que muitas vezes fez o seguinte na história e ainda faz em muitos casos, numa manipulação da fé, tornaram Deus Javé num tirano e cruel superego. Sabem o que é o superego na estrutura psicológica, né? É o repressor, o que culpa, o que fiscaliza e culpa. Principalmente é a figura do pai opressor, ou da mãe opressora, pode ser, claro. Mas é a figura daquele que fiscaliza conforme o seu modelo de vida e culpa. E cria culpa, sentimento de culpa. É um sentimento maldito. Enquanto Deus Javé é um Deus da libertação, este superego moralista, paterno ou materno, ou de uma autoridade, não é libertador. Ele culpa. Ele diz, tu errou. Não o modelo de Javé que diz, isto não é amoroso. Isto é escravista. Vamos nos libertar. O superego culpa. O adolescente sofre muita culpa. Muito. Porque a sua família sexualmente moralista, Deus está vendo tudo. Não é verdade? Quando na época de Jesus, com 12, 13 anos, a gurizada, casava, né? Para, vamos dizer assim, oficializar. Hoje não se casa mais com 12 anos. Há muito tempo já não se casa com 12 anos. É inadmissível casar com 12 anos. Mas o modelo de sexualidade, da sexualidade humana, amadurece aos 12 anos, a vontade de transar. Mas ainda psicologicamente não se admite que um adulto se aproveite disso. Porque o adulto tem experiência, né? E se orienta que se faça isso até para ser mais gostoso e não traga problemas sérios, que se faça isso com mais consciência, mais tarde, com certo estudo, com certa preparação consciente do adolescente, certo? Mas isso não é o superego que culpa. É o modelo cuidador. Então vejam o primeiro versículo, de Jó 28 a 24. Jó, que era um cara que estava doente. 28, 24. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo da terra. Aí dizem para o adolescente, não adianta tu te esconder, Deus está vendo tudo. Coitado do adolescente, passa o tempo todo, se ele for atrás, literalmente atrás disso aí, passa o tempo todo apavorado. Então, claro, ele vai deixar de fazer certas coisas. Mas a imagem que vai ter de Deus vai ser esta.
um cara terrível, um cara que me culpa. Enquanto Jó está dizendo, Deus vê tudo que há debaixo da terra, quer dizer, ele também, esse amor de Deus vê a mim, meu sofrimento, vê o sofrimento das outras pessoas. Isso que ele quer dizer. Que é um olhar de amor, não um olhar de alguém que culpa, julga, oprime, controla. Numa manipulação da fé, tornar um Deus Javé no tirano e cruel superego de uma autoridade que pensa mais em termos de culpa que em termos de amor. Mas isso é manipulação, isso não é o Javé bíblico, não. O Javé libertador, não é. Em segundo versículo, Mateus 18, 14. Não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus. Lembre-se, isso é linguagem religiosa, tá? Que se perca um só dos seus pequeninos. Ele está cuidando, ele não está controlando, ele está cuidando. E a oração vem de Johann Caspar Lavater, Pai de todos os seres humanos, cuidador de teu vasto mundo, quem suporta as pessoas pecadoras tu que suportas as pessoas com paciência, que guia as pessoas fracas e as sustenta, que revela e concede diuturnamente coisas boas, que abençoa sempre, que ama todas as pessoas, que a todos vê, guia, conhece, proporciona para todas o que é bom. Pai, envia ânimo às pessoas fracas, luz a todo o coração que está no escuro. É um Deus que cuida. Como já se cometeu erros na igreja, e se cometia já no tempo de Paulo, se comete hoje em dia. No tempo de Paulo, na Antioquia tinha gente distorcendo a palavra de Deus. Aí o Paulo escreve no livro de Atos, capítulo... Não é Paulo que escreve, é Lucas. Tá? Nem se sabe se foi Lucas, na verdade. No livro de Atos, capítulo 15, 22 a 31. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos cristãos de Jerusalém. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e perturbaram vocês, transformando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada a ídolos, era do tempo deles, tá? Sangue, carne de animais estrangulados e imoralidades. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que, embora o apóstolo Paulo tenha dito que tudo é permitido, comer carne de ídolos, sacrificada a ídolos, pode, mas não faça isso se isso derrubar a fé de alguém. Sempre pensa no efeito disso para os outros.
Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Tinha gente que distorcia, eles traziam para dentro da palavra de Cristo as velhas leis e diziam até que tinha que se circuncidar, tá? Porque os judeus eram circuncidados, os judeus faziam circuncisão, Jesus era um judeu, então que os novos cristãos tinham que circuncidar para serem verdadeiros cristãos. E eles então tinham que lidar com esse tipo de fé distorcida. Fé distorcida. Tinha naquela época e tem hoje. O segundo texto lá, continuando a história do dilúvio. Vejam a música que eu postei no Facebook. Abrem-se as portas da arca, de repente surgem brancas, alegria as barbas brancas do prudente patriarca. 7 cores no arco-íris. Essa história é a história do amor de Deus ao mundo, não de história de destruição. Eu chamo de história do fim do dilúvio. Nunca mais Deus quer destruir seu mundo. Digam isso àqueles idiotas que ficam falando que Apocalipse é o fim do mundo. Não! É o novo mundo que Deus quer, onde habita a vida, a paz, a alegria e a justiça. Gênesis 8, 13 a 22, no primeiro dia do ano 600 da vida de Noé. Números. Não fiquem reparando nos detalhes. Secaram-se as águas da terra, Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e faça que saiam também todos os animais que estão com vocês. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e com todos os animais, sua mulher, filhos e mulheres deles, todos os animais, grandes e pequenos, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado a agradecer ao Senhor e tomando os animais, fez sacrifícios. Que pena, né? Mas era aquele tempo, lembre-se. O Senhor sentiu o aroma agradável dos sacrifícios, nunca mais quis amaldiçoar a terra e todos os seus seres viventes, e nunca mais destruir todos os seres vivos, como fez certa vez, daquela vez. E disse: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. Porque Deus ama a vida, não quer castigar, quer cuidar. Entenderam a falsidade de transformar Deus em um superego cruel e vingativo? Deus cuida, Deus ama. Um bom dia.